Oi, gente, vamos para mais uma aula de sistemas de transporte, CIV 0129. Aqui é a professora Cristina Badini. Hoje vamos continuar falando de transporte urbano. Aí vocês veem uma imagem, né, do sistema chamado Transmilênio em Bogotá. Acho que vocês já ouviram falar. É um sistema criado, né, elaborado por engenheiros, arquitetos, técnicos brasileiros, né? E é um avanço, né, com relação ao primeiro sistema que houve no mundo, né, que eram os corredores de ônibus de Curitiba, né? E esse sistema em Bogotá foi um avanço por conta que vocês podem notar, existem duas faixas reservadas para o ônibus, então você pode ter ultrapassagem, né, no sistema. E você tem também estações, né, como essa que vocês estão observando, que o pagamento da tarifa é feito fora do ônibus, né, feito na estação, então o embarque é mais rápido. E aí você também pode programar para ônibus que parem, linhas, né, que parem em todas as estações, linhas que parem em algumas estações e outras que vão de uma estação até um determinado ponto final, por exemplo. Então, linhas diretas, semidiretas e paradoras. É muito interessante esse sistema. Quem tiver a oportunidade de conhecer Bogotá vai ficar encantado com o Transmilênio. Então, aí a gente está vendo algumas imagens, né, com relação ao espaço, né? A gente tem problemas de espaço nas cidades, né? Macapá, ela não tem ainda, né, tanto problema de espaço, mas as outras cidades já estão com esse problema. Então, aí você, na imagem de cima, você vê o espaço de 75 pessoas sendo transportadas por 60 automóveis, né? E o mesmo número de pessoas sendo transportado por apenas um ônibus, né? Então, o usuário do transporte coletivo ocupa 4,2 vezes menos espaço viário do que o de uma motocicleta, né? E 6,4 vezes menos do que um automóvel. Então, o espaço nas cidades, ele é precioso, né? E aí vocês veem por que a gente tem que priorizar o transporte público coletivo. E aí, falando sobre uma política nacional de mobilidade urbana, né? Em 2012 nós tivemos a Lei 12.587, né, em 3 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É um instrumento da política de desenvolvimento urbano, né? Ela foi discutida no Congresso desde 95, iniciou com esse PL 694, né? Em 2010 teve apensados o PL 2234 de 99 e o PL 1687 de 2007. Qual é o objetivo dessa lei, né? É a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade nos municípios, né? Institui o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, né? Modos, serviços e infraestrutura. Para sua devida implementação, né? Então, foi importante reforçar esse pacto federativo, né? A reformulação da gestão do setor, a modernização das instituições e a repactuação da mobilidade urbana. Aí vocês veem uma imagem, né, de um transporte público sendo priorizado, né, quando na rua o carro é segregado. Então aí vocês também estão vendo algumas imagens que não são no Brasil, mas que mostram, né, por exemplo, essa
proteção, né, aos pedestres, às calçadas, né, essas ruas em curva, né. Então, são algumas ações, né, de tráfego, não sei se já ouviram falar em tráfego calme, é como acalmar o tráfego, né? Aí umas imagens de Frankfurt, na Alemanha. Bom, quais são os princípios, né? São a acessibilidade universal, né? A equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, a gestão democrática e controle social no planejamento e avaliação da política, a equidade no uso do espaço público e a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. O princípio básico é que todos têm direito a circular, todos têm direito a circular de forma segura, né, nas cidades. Aqui uma imagem de Valparaíso, no Chile, né, mostrando a rua essencialmente para pedestres, né. As diretrizes são a integração com as políticas setoriais de habitação, saneamento básico e uso do solo, a prioridade dos transportes não motorizados sobre os motorizados. Está grifado porque essa é uma grande mudança, né, do que vinha sendo até então colocado como priorização, né, nas cidades, né, e do transporte público coletivo sobre o individual motorizado. Se a gente pegar um helicóptero e subir as cidades, a gente vai notar, né, quanto espaço na cidade ainda hoje, né, colocado para o automóvel. Não são só as vias, são as oficinas, postos de gasolina, garagem. A cidade ainda tem como prioridade o automóvel. A mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos, né? Todo mundo sabe que andar de carro, né, custa combustível, você tem um veículo, você tem manutenção, você tem PVA, e isso tudo sem contar a poluição e a questão dos acidentes, né? Tem a integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Em muitas cidades você já pode fazer parte da sua viagem de carro, deixa no estacionamento, já integrado ao ônibus, né, ou ao trem, ou ao metrô. E a priorização de projetos de transporte estruturadores do território, como os trens urbanos, os metrôs, os corredores de ônibus, BRTs, VLTs. Aí mais uma imagem, né, do que é o planejamento e operação do sistema de transporte urbano. Vamos analisar alguns aspectos econômicos e de segurança. Então, aí nós temos uma figura de um planejamento integrado, né, uma gestão integrada. Então, você tem na cidade, né, analisar a questão da habitação, né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a segurança pública, né, defesa social, o controle ambiental, o desenvolvimento social, a mobilidade urbana com transporte integrado, as estratégias de integração, né, e as estratégias de intervenção. Então, vocês podem notar no círculo, né, a questão da regulação, né, entre habitação e desenvolvimento econômico, a regulação e contexto institucional, né, entre o desenvolvimento econômico e o social, tem o perfil da cidade, entre o desenvolvimento social e a segurança, tem a situação da cidade, né, entre a segurança pública e a defesa social, tem as estratégias de integração, né, e entre o controle ambiental e a mobilidade urbana e o transporte integrado,
tem as estratégias de intervenção, depois nós temos as diretrizes e proposições, em seguida os encaminhamentos, homologações, os recursos e a materialização, né? Então, temos aí toda na direita, né, a legenda, né? Bom, ainda sobre planejamento integrado, né, gestão integrada, aí um exemplo na cidade de Macapá, né, em 2017, a gente teria, né, as metas e objetivos, né, o inventário e diagnóstico, as previsões e prognósticos, né, planejamento de rede e avaliação, né. Então, isso é o que foi estudado ainda na época que eu ainda estava na CITEMAC. E aí mais um, né, exemplo, né, aqui da cidade de Macapá. O que foi feito? A identificação do problema, a definição dos objetivos específicos, o levantamento de dados e informações, né? Aí você tem algumas bases disponíveis, outras você vai pesquisar em campo. Aí você pega os cadastros viários, da sinalização e da frota. Em seguida, né, em seguida as pesquisas, você vê os pontos de controle e visitas a campo. E disso tudo, dos cadastros, sai um relatório com os dados de operação, estudos, projetos existentes em andamento, né? E depois do levantamento, você faz a modelagem e a simulação. E vai fazendo o processamento e análise e mapeando a rede. Aí você fecha o diagnóstico. Em seguida, você faz as proposições de intervenções, as de curto prazo, médio prazo, né? E aí você tem, né, com as proposições, um modelo de simulação atual e a proposta. Aí faz uma adequação da oferta e da demanda, né? E vai para planejar os corredores, o BRS, os sistemas de informação, o ajuste na rede de linhas e serviços integrados, né? E o termo de referência para o projeto. Isso é que foi feito aqui em Macapá ainda em 2017. Aí a gente tem na questão do transporte, trânsito, uso e ocupação do solo, habitação, saúde, educação, segurança, mobilidade urbana. Então, nós temos as metas e objetivos, né? Os inventários, as previsões, o planejamento de redes, análise das alternativas, avaliação e a seleção e implementação. Tá? Os vários tipos, né, de pensamento sobre as cidades, né? Então, aí, para o sistema de transporte público de passageiros, quais são as bases do planejamento, né? Então, eu tenho padrões de viagem, né? São os deslocamentos tangíveis, estáveis e previsíveis. A demanda por deslocamento estão diretamente relacionadas com a distribuição e intensidade de usos e ocupação do solo em um projeto futuro. São elementos possíveis de serem consistentemente determinados. Ainda sobre o STPP, né, nós temos a ampliação da base, né, a partir das experiências, né? Então, existe um decisivo relacionamento entre os diversos modos ou modais de transporte. O papel futuro de um modo, né, em participar não pode ser determinado sem considerar os outros modais. Vocês têm exemplos aí. Por exemplo, é impossível você ter um sistema hidroviário que não seja integrado a um rodoviário. O sistema influencia no desenvolvimento de uma área urbana tanto quanto serve a esta área. Isso me parece uma questão bem lógica, né? Se uma região é bem servida de ônibus, ou de trem, ou de metrô, você tem um desenvolvimento ali naquela região. As áreas de urbanização contornadas requerem ampla abordagem quanto à situação
de transporte. O estudo de transporte é parte integrante do processo geral do planejamento. Planejamento integrado, portanto, não pode ser considerado isoladamente. E o processo de planejamento dos transportes, do ponto de vista da gestão integrada, é de caráter contínuo, refazer, são constantes atualizações, confirmação e aperfeiçoamento. Então, tem um marcos do desenvolvimento, né, do estudo dos sistemas de transporte, né, desde 1953, né, os engenheiros Robert Mitchell e Chester Huffman, da Universidade da Pensilvânia, publicaram um trabalho técnico, Function of Land Use, da Universidade de Colômbia. Salientou-se e consolidou-se no meio técnico o consenso básico de que os desejos por deslocamento podem ser manipulados pelo controle do uso do solo existentes, origens e destino das viagens. Se você incrementa o sistema de transporte numa determinada área, você também está levando o crescimento, o desenvolvimento da cidade para aquela área. Aplicação com êxito da nova abordagem, né? Então, em 53 a gente teve o estudo de tráfego de Detroit, em 56 de Chicago, em 56 ainda de Penn Jersey, em Nova York, e 62 da Federal Highway. ACT é um programa federal de assistência rodoviária. A condição dos estudos de transporte e uso de solo de forma contínua, compreensiva, para áreas urbanas com mais de 50 mil habitantes. A partir de então, os estudos abandonaram a premissa única de planejamento funcional de tráfego ou de elementos funcionais de tráfego. Porque anteriormente era muito desvinculado o trânsito do sistema de transporte coletivo. Até que se verificou que é impossível você, por exemplo, a cidade ideal é a cidade que todo mundo tem um carro, né? Ou mais de um, às vezes uma família de 3 pessoas tem 4 veículos, né? Em alguns lugares do mundo, em São Paulo mesmo, já chegou-se a fazer prédios com 6 vagas de garagem, né? E aí é impossível, né, você continuar planejando uma cidade assim. Então, o transporte coletivo ele é fundamental para o planejamento urbano. Durante a década de 60, o processo se consolida, incorporando alternativas de futuros usos do solo, com planejamento contínuo e cooperativo. 2 trabalhos devem ser referenciados. Em dezembro de 59, State of Illinois e Chicago, Area Transportation Study, no volume 1, né? E em junho de 1970, em Washington, Bureau of Public Roads, Urban Transportation Planning. Também muito interessante, acho que tem na biblioteca. Em seguida, como referência, né, em 60 tem estudo de tráfego de Londres, em 62 tem esse plano rodoviário, né, ambos ainda totalmente focados no planejamento do sistema de transporte público de passageiros, onde incorporou as diretrizes conjuntas, né, inclusive o uso do solo. Né, e a partir de 63, em Londres, Traffic in Towns, HMSO, seguindo de calcular 1 por 64, Ministry of Transport and Ministry of Housing e Local Government. E em 64, Report on Traffic in Towns. Em seguida, como referência, né, tenho em 64 o estudo de transporte e uso do solo de West Midlands, em 64 Grande Glasgow, em 65 Tanside, em 65 também Belfast, em 67 West Yorkshire e em 71 Encontro de Paris, onde se destaca a utilização do planejamento dos transportes como um dos instrumentos importantes para dirigir e dar forma ao ambiente urbano.
Então, a partir, né, dos trabalhos de Chicago e Detroit, novo enfoque, a cidade foi vista como um conjunto de partes interconectadas, um sistema de partes, né, uso do solo conectado, por diferentes formas de comunicação, especialmente tráfego viário. Em 61, os engenheiros Wingo e Perloff assinaram The Washington Transportation Plan, onde afirmaram que a cidade deve ser vista como um sistema que evolui, onde os usos do solo e os fluxos de tráfego são interdependentes. Um sistema de transportes deve ser visto como um conjunto de facilidades e instituições organizadas para distribuir seletivamente uma qualidade de acesso em uma área urbana, que os comportamentos locacionais de negócios e indivíduos são afetados pela implementação de propostas de transportes e que essas mudanças locacionais induzidas acabaram por afetar o sistema de transporte a longo prazo. A abordagem sistêmica e cíclica para o planejamento do STPP a partir dessas recomendações de Wing e Perloff. Na tentativa em utilizar a abordagem sistêmica ou incentivar o uso dos transportes como instrumento de formação estrutural, Wingo e Perloff argumentavam que, primeiro, facilidades, aparelhamentos de transportes desempenham um papel de mercado na determinação da qualidade de terra que está disponível para o desenvolvimento a diferentes níveis de acessibilidade. Segundo, um sistema de transportes não deve ser escolhido exclusivamente em consequência de sua habilidade em satisfazer a demanda por viagens. Com efeitos secundários desse tipo de escolha podem ser tão esmagadorosamente negativos no campo dos serviços públicos que os benefícios de curto prazo nos quais a escolha foi baseada são anulados, ao mesmo tempo que as consequências locacionais de negócios e indivíduos podem se acumular de forma a prejudicar a performance do sistema de transporte como um todo. Terceiro, o planejamento de um sistema de transportes deve ser realizado por um processo de sucessivas decisões sujeitas a restrições. A primeira decisão com restrições, o estabelecimento de objetivos de desenvolvimento de longo prazo para a região, sendo a mais crítica, pois é concernente a políticas para influenciar a produtividade, a forma e organização da região e a satisfação do consumidor, relacionadas com as condições de trabalho e moradia, lazer, convivência, educação, saúde, segurança e meio ambiente. A abordagem sistêmica de Wingo e Perloff indicaram que a abordagem pode ser tornada operacional no campo do planejamento dos transportes pela aplicação da seguinte sequência de decisões sujeitas a restrições. Primeiro, especifique os objetivos do desenvolvimento de longo prazo para a região. Por exemplo, faça a cidade X a capital regional, com uma forte área central sem dispensar as áreas periféricas de densidades baixas. Segundo, identifique a localização e as decisões de investimentos que cumulativamente se deslocam na direção do primeiro nível de objetos. Por exemplo, para realizar os objetivos de desenvolvimento de longo prazo, os investimentos em habitação teriam que ser desviados das áreas impróprias para dentro da área construída existente. Terceiro, especifique os níveis de acessibilidade necessários à indução das mudanças locacionais e de investimentos requeridos para a realização dos objetivos de desenvolvimento de longo prazo, por exemplo, assegure acessibilidade para as áreas periféricas e boa acessibilidade dentro da área já construída. 4. Indique os níveis de serviços acarretados pelas condições de acessibilidade, por exemplo,
transporte público de alta velocidade dentro da área construída, acesso de veículos motorizados de baixa velocidade às ruas com mão dupla nas áreas periféricas. Acessibilidade. Aqui na cidade de Macapá, por exemplo, ações previstas, capacitação de pessoas, adequação dos sistemas de transporte, eliminação de barreiras arquitetônicas, difusão do conceito de desenho universal no planejamento de sistemas de transportes e equipamentos públicos, estímulos à integração das ações de governo, sensibilização da sociedade, estímulos à organização social e estímulo ao desenvolvimento tecnológico. Aí uma figura, né, que mostra o uso da ciclovia, né, da ciclofaixa aí, a questão da acessibilidade, né? Quais são os instrumentos para a sua implementação? Publicação de material informativo e de capacitação, realização de cursos e seminários nacionais e internacionais, edição de normas e diretrizes, realização e fomento de pesquisa, implementação de banco de dados, fomento e implementação de programas municipais de mobilidade, criação de novas fontes de financiamento e divulgação das boas políticas. Com relação à mobilidade, 10 princípios para o planejamento da mobilidade. Diminuir a necessidade de viagens, repensar o desenho urbano, repensar a circulação de veículos, desenvolver meios não motorizados de transporte, reconhecer a importância dos deslocamentos dos pedestres, reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana, propiciar a mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, priorizar o transporte coletivo no sistema viário, promover a integração dos diversos modos de transporte e estruturar a gestão local. Em cidades de médio porte no Brasil, principalmente na região norte, se observa no sistema de transporte público de passageiros uma forte utilização do transporte individual motorizado, um tráfego de veículos de carga totalmente indiscriminado e em qualquer via urbana, sobretudo nas vias centrais, sistemas de transporte público baseado em serviços radiais, sempre com forte sobreposição de linhas, baixa ou nenhuma utilização da integração através do sistema de bilhetagem eletrônica, operação do sistema, com baixo padrão de regulação, da mesma forma com o trânsito, sistema viário com baixo padrão de manutenção e segurança. Então, atividades imprescindíveis no caso de projeto de requalificação do sistema. Então, quais são os levantamentos? As características gerais da cidade, do sistema de transporte público, das linhas em operação, das estações e pontos terminais, da programação operacional das linhas, da acessibilidade à rede de transporte público, dos locais de parada, a situação da frota, do sistema viário, das informações sobre segurança do transporte, do desempenho do pessoal de operação e da produtividade e qualidade do serviço de manutenção da frota. Atividades imprescindíveis no caso de projeto de requalificação. Quais são as principais pesquisas? Pesquisa de movimentação de passageiros, de origem e destino dos usuários, também chamada de OD dos desejos de viagem, pesquisa de frequência e ocupação visual com a determinação do IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro, pesquisa da variação da demanda ao longo do dia, da demanda e da quilometragem ao longo do dia, da confiabilidade e da pontualidade, da opinião dos usuários e a pesquisa de contagem classificada de veículos. Painel sobre o planejamento do transporte urbano. O planejamento de transportes tem como objetivo a modificação na oferta de vias
e tecnologias de transporte, com vistas ao atendimento de uma demanda existente ou prevista. O processo de planejamento, em geral, compreende o estabelecimento de objetivos que se pretende atingir com o plano, a aquisição de dados, os quais representam o mundo real que está sendo planejado, uma fase de simulação pela qual as atividades atuais representam mudanças planejadas para os elementos envolvidos e uma proposição de planos que, em última análise, representam as mudanças planejadas para os elementos envolvidos. Avaliação de propósitos ou planos alternativos em sua adequação à natureza e grau da demanda estimada pela fase de simulação, a programação e implementação das diversas fases previstas no planejamento. No caso particular dos transportes, o processo envolve 3 atividades básicas de estudo. A infraestrutura viária segregada para o transporte público é a principal delas. Procura-se determinar a demanda atual de transportes e a maneira como essa demanda é atendida pela presente oferta de facilidades de transporte. Identifica-se as principais relações causais entre demanda de transportes e determinantes socioeconômicos dessa demanda através das relações matemáticas. E através de realimentação dessas equações matemáticas, os futuros níveis de demanda são determinados e planos estabelecidos com a finalidade de atender esses futuros níveis de demanda, que são os modelos e calibragem. Aqui mais uma imagem de Bogotá, na Colômbia, né? Olha o espaço dos pedestres e dos ciclistas, né? E a questão da área verde, né, próxima também. Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, até a próxima aula.